Escuta bem, porque o que eu vou te revelar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga cada reclamação, cada crítica e cada olhar atravessado de uma mulher. Não é exagero, é a realidade de muitos homens em 2025. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque esse conteúdo vai abrir seus olhos de um jeito que ninguém mais tem coragem de falar. Quantas vezes você já ouviu a frase: "Nada do que eu faço é suficiente"? O cara leva flores, e não são da cor que ela queria. Ele planeja um jantar, mas o restaurante não é o certo. Se ajuda em casa, está ajudando do jeito errado. Se não ajuda, é preguiçoso. Trabalha muito para dar conforto e aí vira ausente. Passa mais tempo em casa e de repente ele é visto como sem ambição. Ou seja, não importa o que o homem faça, parece que está sempre errado. E sabe qual é a pior parte? Muitos homens passam anos acreditando que o problema está neles. Tentam se moldar, mudar hábitos, trabalhar mais, trabalhar menos, ser mais romântico, mais durão, mais presente, mais distante, e no fim, nada resolve. O peso dessa insatisfação constante cai sobre os ombros do homem, como se fosse obrigação dele consertar algo que na verdade não tem conserto. Eu sei que isso pode soar duro, mas é a verdade. A insatisfação não nasce de você. Não é o seu jeito, não é o que você faz ou deixa de fazer. Existe um padrão invisível de infelicidade que vem sendo alimentado por anos, desde a infância, desde a forma como a sociedade vende sonhos impossíveis e expectativas irreais. Em 2025, com redes sociais jogando na cara das pessoas a vida perfeita dos outros, isso só piorou. Homens vivem tentando encher um balde sem fundo. Se desdobram para agradar, mas nunca vêem resultado. A frustração cresce, a autoestima vai embora, e pouco a pouco o cara se perde de si mesmo. Esse é o segredo que ninguém te conta. A infelicidade dela não tem nada a ver com você. É um mecanismo interno, um programa rodando dentro dela. E até que ela mesma decida encarar isso, você pode gastar sua vida inteira tentando agradar e nunca vai conseguir. Então presta atenção, você não está sozinho. Milhares de homens vivem essa mesma realidade. E se você quer realmente entender por que isso acontece, fica comigo até o fim. Porque nos próximos capítulos a gente vai destrinchar cada detalhe desse padrão que destrói relacionamentos. Todo relacionamento começa igual. Paixão à flor da pele, mensagens sem parar, planos para o futuro, aquela sensação de você finalmente encontrou a pessoa certa. Essa fase, que muitos chamam de lua de mel, é intensa e mágica, mas para muita gente, ela não dura tanto quanto se imagina. E é aqui que o padrão invisível começa a se revelar. Primeiro aparecem pequenas críticas. Parece coisa boba. Você não me manda mais mensagem como antes. Você não me surpreende como no começo. O cara escuta, leva na esportiva e até tenta melhorar. Mas logo essas críticas crescem. O mesmo homem que, no início, era chamado de atencioso, agora passa a ser acusado de grudento. O que antes era visto como estabilidade, de repente vira falta de emoção. A mesma atitude, dois rótulos diferentes, e não para por aí. Um exemplo bem comum. No começo, ela adora que o cara seja trabalhador, focado, dedicado. Com o tempo, esse mesmo esforço vira reclamação. Você só pensa em trabalho. Outro caso, no início ela elogia porque ele é tranquilo, calmo. Depois, essa calma vira motivo de briga. Você é parado demais, não toma iniciativa. Percebe o padrão? Não é que o homem tenha mudado, é a percepção dela que muda. Aquilo que antes encantava passa a incomodar. O problema não está no gesto em si, mas em algo muito mais profundo. E o homem, sem perceber, cai na armadilha de tentar se ajustar, acreditando que, se mudar aqui e ali, vai reconquistar a harmonia do início. Só que, quanto mais ele tenta, mais se afunda. Isso acontece porque existe uma insatisfação de base. É como se fosse um programa rodando no fundo da mente. Cedo ou tarde, ele aparece. O resultado? O homem se vê num ciclo sem fim, onde cada atitude pode ser virada contra ele. Se é carinhoso, é exagerado. Se é mais reservado, é frio. Se passa tempo junto, sufoca. Se dá espaço, é distante. Esse padrão invisível é cruel porque faz o homem acreditar que nunca vai ser bom o bastante. E, de fato, nunca vai.
porque o problema não está no que ele faz, mas na forma como é interpretado. O mais doloroso é ver que muitos homens passam anos tentando ajustar esse jogo que já começa perdido. E aqui está a verdade: esse padrão não é individual, é coletivo. Ele se repete em milhares de relacionamentos, sempre com as mesmas etapas. O começo perfeito, a onda de críticas, a sensação de que nada basta. E até que você entenda isso, vai continuar preso nesse ciclo. Muita gente acredita que a infelicidade feminina começa apenas na vida adulta, quando surgem problemas no casamento, no trabalho ou na rotina. Mas a verdade é que a raiz disso está plantada muito antes. Existe uma mistura de fatores biológicos e emocionais que já preparam o terreno para esse padrão de insatisfação que vai se repetir depois nos relacionamentos. Primeiro, a parte biológica. Pesquisas sérias mostram que cerca de 50% da nossa personalidade vem da genética. Isso significa que algumas pessoas nascem com uma tendência maior a enxergar o copo meio vazio. Enquanto alguns têm uma predisposição para o otimismo, outros já carregam no DNA uma inclinação para o pessimismo, para a crítica constante, para ver primeiro o problema antes da solução. É como se o software de fábrica já viesse com esse viés instalado. Agora, quando essa predisposição biológica encontra um ambiente familiar complicado, o resultado é explosivo. Pensa na menina que cresce com um pai ausente, frio ou até abusivo. Ela desenvolve uma crença inconsciente de que os homens sempre vão decepcionar. Então, quando entra num relacionamento, esse programa é ativado. Ela passa a esperar a decepção e, muitas vezes, até cria situações para confirmá-la. Outro padrão muito comum é a filha que cresce vendo a mãe reclamar de tudo. A mãe nunca estava satisfeita. Reclamava do marido, da casa, do dinheiro, do trabalho. A menina cresce absorvendo isso como se fosse a forma normal de viver. Sem perceber, quando adulta, repete os mesmos comportamentos. Usa as mesmas frases, tem as mesmas críticas, cria o mesmo ambiente pesado em casa, mesmo quando jurou para si mesma que nunca seria igual à mãe. Eu mesmo já vi histórias assim. A avó sempre amarga, reclamando da vida. A filha seguiu o mesmo caminho. E depois a neta, ainda jovem, já demonstrava os mesmos traços. 3 gerações diferentes vivendo o mesmo padrão de insatisfação, mesmo em contextos totalmente distintos. Não importa se tinham mais dinheiro, mais oportunidades, mais conforto. A sensação de vazio era a mesma. Isso mostra que a infelicidade não nasce apenas das circunstâncias atuais, mas de uma combinação de predisposição e programação antiga. É como se a mulher carregasse dentro dela um script que dita como ela vai reagir, independentemente do que o homem faça. E aqui está a grande revelação. Enquanto esse script não for reconhecido e quebrado, a roda vai continuar girando. O homem se culpa, tenta agradar, se desgasta, mas no fundo, a infelicidade dela já estava escrita muito antes dele entrar na história. Desde cedo, muitas mulheres crescem alimentadas por uma ideia perigosa. A vida deveria ser um conto de fadas. Os filmes da Disney mostraram que o príncipe encantado resolve todos os problemas. As novelas e séries reforçaram que o amor verdadeiro sempre vem acompanhado de romance infinito, viagens, presentes caros, finais felizes. Mas aí vem a vida real, e ela não se parece em nada com esse roteiro de cinema. Em 2025, esse contraste ficou ainda mais cruel. Não são só os contos de fadas da infância, mas o bombardeio diário das redes sociais. O Instagram, o TikTok e até o YouTube mostram casais em viagens luxuosas, jantares caríssimos, casamentos cinematográficos. A mulher olha para aquilo e compara com a própria vida. Um apartamento pequeno, boletos acumulados, rotina puxada, marido cansado depois do trabalho. O resultado? Uma sensação constante de que está vivendo menos do que merece. É aqui que nasce o choque de realidade. Ela achava que casamento seria como nas novelas, flores todo dia, surpresas semanais, um clima eterno de paixão. Mas a vida real envolve fila no mercado, panela para lavar, problemas de dinheiro e dias em que não dá vontade de sorrir. Só que, em vez de aceitar a realidade como parte natural da vida adulta, muitas mulheres sentem que foram enganadas. É como se tivessem comprado um produto prometido na propaganda, mas que nunca chegou de verdade. Exemplo clássico: no namoro, o cara leva para jantar fora sempre que pode.
Depois do casamento, isso vira algo ocasional, porque agora existem outras prioridades. Para ela, isso é sinal de que ele mudou ou o romance acabou. Na verdade, não mudou. Apenas entrou a rotina, que é inevitável em qualquer relação. Mas como a expectativa foi construída em cima de fantasia, a realidade sempre parece pouco. Outro exemplo, ela vê a amiga postando fotos em Cancún e pensa que a própria vida é sem graça. Não importa se tem um marido trabalhador, filhos saudáveis, uma casa aconchegante. O contraste com a vida perfeita da amiga cria um vazio que não existia antes. E o pior, ela passa a culpar o homem por não entregar aquilo que, na prática, quase ninguém tem. Esse é o ponto central. A fantasia vendida pelo mundo cria uma expectativa impossível de atender. Quando a realidade chega, em vez de gratidão, surge frustração. E essa frustração não vai embora, porque todos os dias ela é alimentada por novas comparações. O resultado? Uma insatisfação permanente, um ciclo de críticas, cobranças que não tem fim. Para o homem, parece que nunca está à altura. Para ela, parece que sempre falta alguma coisa. Se antes a comparação já era um problema, em 2025 ela virou uma epidemia. As redes sociais se tornaram uma vitrine infinita de vidas editadas, onde todo mundo mostra apenas o melhor ângulo, o melhor momento e a melhor versão de si mesmo. E o impacto disso na insatisfação feminina é devastador. O mecanismo é simples. A mulher abre o Instagram e vê a colega de trabalho postando fotos de viagem em Paris. Vê a prima mostrando presente caro que ganhou do marido. Vê a vizinha ostentando a reforma da casa nova. Cada postagem vira um lembrete silencioso de que a própria vida não é suficiente. E aí acontece que muitos chamam de síndrome da grama mais verde. O sentimento constante de que em outro lugar, com outra pessoa ou em outra realidade, a vida seria melhor. O problema é que essa comparação é sempre injusta. Ela compara o palco dos outros com os bastidores da própria vida. O que vê na tela é uma versão filtrada, editada, cheia de cortes e retoques. Mas, ainda assim, o impacto emocional é real. Exemplo: um casal posta fotos sorridentes num resort. O que não aparece é a dívida no cartão, as brigas escondidas e a insatisfação por trás da câmera. Mas quem vê só enxerga o glamour e sente que está ficando para trás. Resultado: mais cobrança em cima do marido. Por que você não me leva para viajar assim? Ou porque nossa vida não é igual? Outro caso comum. Amigas postam fotos de presentes luxuosos, bolsas, joias, carros. Ela olha para o marido, que acabou de se matar numa jornada de trabalho de 10 horas, e pensa que ele não está fazendo o suficiente. Não importa se ele garante segurança, carinho e estabilidade. A régua de comparação já foi distorcida. As redes criaram um ciclo viciante. Quanto mais tempo passa rolando a tela, mais sente que perdeu alguma coisa. É como se cada postagem fosse um lembrete de que a vida dela deveria ser melhor, mais emocionante, mais glamourosa. E, no fim, quem paga a conta dessa frustração é o homem ao lado dela, que vira alvo de críticas e cobranças impossíveis. Esse veneno silencioso das redes sociais é hoje um dos maiores combustíveis da insatisfação feminina. Porque não importa o quanto ela tenha, sempre haverá alguém mostrando algo que parece maior, melhor e mais bonito. É uma corrida sem linha de chegada, e quem entra nela está condenado a sentir que perdeu, mesmo quando já tem muito mais do que precisa. Existe uma lei psicológica silenciosa que destrói muitos relacionamentos, a desvalorização. Funciona assim. No momento em que algo se torna dela, esse algo perde o brilho. E isso vale para quase tudo, do namorado ao marido, do carro novo ao emprego tão sonhado. No começo, o namorado é visto como um prêmio. Ela fala para as amigas: ele é incrível, nunca conheci alguém assim. Passa o tempo, ele continua sendo o mesmo homem, mas agora o discurso muda. Ele não faz nada de diferente, é sempre a mesma coisa. O que antes era novidade vira rotina, e a rotina vira insatisfação. Exemplo simples: ela sonha em ter um carro novo, economiza, conquista, e nos primeiros meses vive exibindo o carro como se fosse a realização da vida. Mas logo surgem frases como: já estou enjoada desse modelo ou podia ter algo melhor. O carro não mudou. Quem mudou foi a percepção. Isso também acontece no trabalho. A mulher se esforça para conseguir aquela vaga dos sonhos,
a tão falada promoção. No início, comemora, posta no LinkedIn, celebra com a família. Alguns meses depois, o brilho acabou. Agora o emprego que parecia perfeito se transforma em mais um motivo de queixa. Meu chefe não reconhece, esse trabalho me suga. Eu merecia mais. E com relacionamentos não é diferente. O homem que antes era o amor da vida vira alvo de críticas pesadas. O que era visto como estabilidade se transforma em tédio. O carinho que antes emocionava passa a ser excesso de atenção. As mesmas características que a atraíram no começo agora são motivo de reclamação. Esse mecanismo da desvalorização é como um vírus. Ele não destrói de uma vez, mas vai corroendo pouco a pouco. E o homem, sem entender o que está acontecendo, acredita que precisa mudar, se reinventar, fazer malabarismos para recuperar aquele brilho inicial. Só que, na prática, nada disso adianta. Porque não importa o que ele faça, o valor vai cair do mesmo jeito. É como se a conquista em si fosse o ápice, e depois disso só restasse a sensação de perda. O namorado precisa virar noivo, depois marido, depois o marido precisa mudar, se transformar em algo que nunca vai bastar. Sempre há um próximo nível, uma nova cobrança, uma nova exigência. Esse ciclo de desvalorização explica por que tantos homens sentem que foram de herói a vilão em tão pouco tempo. Eles não mudaram. O que mudou foi a forma como foram percebidos. E quando a percepção se torna insatisfação, nada mais parece suficiente. Pouca gente fala sobre isso, mas a tentativa de satisfazer uma mulher cronicamente infeliz pode transformar um homem inteiro em uma sombra de si mesmo. O cara começa confiante, cheio de energia, querendo construir uma vida boa. Mas, com o tempo, percebe que cada gesto, cada esforço, cada mudança nunca é suficiente. E essa frustração diária corrói por dentro. Quantos homens você conhece que já disseram: "Eu já não sou mais o mesmo"? Eles não estão falando de idade ou cansaço. Estão falando de uma perda profunda de identidade. Homens que se anulam para evitar briga, que pisam em ovos dentro da própria casa, que pedem desculpa até por coisas que não fizeram. Aos poucos, viram aquilo que chamo de casca vazia, alguém que só existe para não desagradar, mas que já não sabe mais quem é. Um exemplo comum. No início, o cara era brincalhão, tinha amigos, hobbies, alegria. Depois de anos tentando agradar uma parceira insatisfeita, abandona tudo. Não sai mais com os amigos porque ela reclama. Não pratica mais o esporte que gostava porque ela não aprova. Não se permite nem falar o que pensa, com medo da reação. Resultado, ele deixa de ser o homem que era para virar um personagem sem brilho, sem força, sem vida própria. Outro caso, o homem que se mata de trabalhar, dobra a jornada, acumula funções, acreditando que isso vai trazer reconhecimento. Mas em casa continua ouvindo que é ausente, frio ou distante. Ele chega ao ponto de pensar: se eu não consigo deixar ela feliz, então eu fracassei como homem. Essa ideia é cruel, porque coloca sobre os ombros dele uma responsabilidade que nunca foi dele. Essa dinâmica não só destrói a autoestima, mas também abre espaço para ansiedade, depressão e até doenças físicas. O corpo sente o peso da mente. O homem acorda cansado, vive esgotado e não entende porque perdeu o gosto pela vida. E aqui vai um ponto importante. Você, que está assistindo, talvez já tenha vivido isso. Talvez esteja vivendo agora. Se for o caso, comenta aqui embaixo a sua experiência. Sua história pode abrir os olhos de outros homens que ainda não perceberam o que está acontecendo com eles. A verdade é simples, mas dura. Não importa o quanto você se esforce, não importa o quanto se sacrifique, você nunca vai conseguir preencher o vazio de uma mulher que já carrega a infelicidade dentro dela. E quanto mais você tenta, mais se perde de si mesmo. Chegou a hora de encarar a verdade que muitos homens passam a vida inteira fugindo. Você não pode fazer uma mulher infeliz se tornar feliz. Pode se desdobrar em 1000 versões, pode mudar de atitude, pode sacrificar sonhos, pode trabalhar dobrado. Nada disso vai resolver, porque a infelicidade dela não nasceu de você e por isso mesmo não pode ser curada por você. Só ela pode assumir essa responsabilidade. Essa é uma revelação dura, mas também libertadora. Por quê? A partir do momento em que você entende isso, para de carregar uma culpa que nunca foi sua.
e começa a olhar para o relacionamento com outros olhos, entendendo o que é saudável e o que é uma prisão emocional. Quer uma forma simples de identificar se a mulher ao seu lado é cronicamente infeliz? Aqui vai um checklist direto. Ela já era infeliz antes de você entrar na vida dela? Ela vive em ciclos de comparação, nunca satisfeita com o que tem? Você nota que nada do que você faz é reconhecido, apenas criticado? Ela repete os padrões de insatisfação da mãe ou da família. Ela nunca assume responsabilidade pelos próprios sentimentos, sempre colocando a culpa em você ou nas circunstâncias. Se a resposta for sim para a maioria dessas perguntas, é sinal de que você está tentando preencher um buraco que não tem fundo. E quanto mais você tenta, mais se desgasta. Isso não significa que toda mulher é assim, nem que não existe felicidade nos relacionamentos. Significa apenas que a felicidade verdadeira depende de responsabilidade pessoal. Quem não olha para dentro, quem não reconhece os próprios padrões, quem não aprende a praticar gratidão, vai viver insatisfeito, esteja com quem estiver. E você precisa entender, seu papel não é carregar o peso da vida emocional dela. O seu papel é ser um homem inteiro, com identidade, com propósito e com limites claros. A felicidade dela é escolha dela. A sua é escolha sua. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com outros homens que precisam ouvir essa mensagem. Porque enquanto muitos estão se destruindo em silêncio, tentando agradar quem nunca vai estar satisfeita, você já deu o primeiro passo, abriu os olhos para a realidade. E lembre-se sempre, a felicidade dela nunca foi e nunca será sua responsabilidade. A sua missão é não deixar que essa verdade seja esquecida.